Gente, vocês sabiam que a história de Abraão e Isaac é parecida com a do Senhor Jesus? Preste atenção. Assim, Abraão não tinha filho e Deus deu uma promessa para ele, dizendo que ele ia ser pai. E demorou para que essa promessa se cumprisse. Mas cumpriu, porque Deus tinha falado, então Deus cumpriu. E Abraão foi pai de Isaac, o filho do seu amor, de Sara. E Abraão era tudo. Não, Isaac era tudo para Abraão. Era a alegria dele. E o que aconteceu? Deus pediu Isaac como sacrifício. Ali ilustra o seguinte: Abraão estava ali como se fosse... Abraão seria a história que repete depois com o Senhor Jesus. Isaac, Jesus, Abraão, Deus. E Abraão ali, ele tinha que oferecer Isaac em sacrifício. Que dor, meu Deus, que dor. Mas Abraão tinha uma intimidade tão grande com Deus, tão grande que ele conversava com Deus, ele sabia do poder de Deus. Só que Deus ali, depois de tudo isso, Deus pediu a Isaac como sacrifício. E Abraão não negou. Não negou, levou Isaac para ser sacrificado. E ali a dor de Abraão era tão grande, meu Deus, porque ele ia entregar a sua maior alegria. Ele ia ficar sem o seu maior bem, sem a sua maior bênção, porque Isaac era a coisa mais preciosa de Abraão. E Deus pediu. Deus, ele pede uma prova de adoração. E muitas vezes a gente não quer abrir mão de algo para mostrar para Deus o quanto que a gente o ama. Abraão ali, ele ofereceu Isaac, porque Deus pediu, e Deus não permitiu que Abraão sacrificasse Isaac. Mas mostrou para Abraão como é ser um verdadeiro adorador. A verdadeira adoração que a gente tem que ter a Deus é quando a gente abre mão de algo. É quando a gente sacrifica o pecado por Deus. Você precisa largar aquilo que impede você de chegar até Deus. Quando Deus olhou para Abraão, Glória, disse assim: Abraão, não mate seu filho. Agora eu sei que você me ama. Eu sei que você me adora. Deus procura tais adoradores na terra. E os adoradores, não é porque tu louva, não é porque tu participa de grupo, não. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você precisa adorar a Deus. Como que a gente adora a Deus? Quando a gente larga a mão, a gente larga o pecado, a gente tira aquilo que te impede de chegar até a tua salvação. Então, você precisa abrir mão de tudo que te atrapalha. Seja o que for, seja uma amizade, seja um caso, um amante, um amante. Isso tudo é uma prova de sacrifício que você precisa fazer para ter acesso às bênçãos de Deus. Para ter acesso à salvação, você precisa largar. Porque Jesus disse assim: eu venci o mundo. Você também vencerá. Jesus, ele foi também sacrificado. Tempos depois, aconteceu o mesmo cenário. E dessa vez, ninguém disse: não mate Jesus. Porque Abraão ia matar Isaac. Mas Deus disse: Abraão,
eu sei que tu me ama. E Jesus não, Jesus realmente foi entregue a sacrifício vivo por nós, por você e por mim. Eu imagino a dor de Deus, porque nem imagino, porque ele poderia amenizar a dor de Jesus? Poderia, mas não podia. Era o trato, era tudo, por tudo. O sacrifício de Jesus tinha que ser perfeito, porque ele amava a gente e nos ama de tal modo que ele entregou o Senhor Jesus. Oh, glória. Então, esse é o mesmo cenário de Abraão, Isaac, de Deus e Jesus. Mas Jesus foi entregue a sacrifício por nós. Por isso que ele disse, eu venci o mundo, você também vencerá. Então, para que a gente venha vencer as guerras, as dificuldades, os problemas, a gente precisa sacrificar também. A gente precisa viver em sacrifício. Renunciar todo dia é um sacrifício que a gente tem que viver. Entendeu?